Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Nota da autora: Fire Night é uma novela bônus da série Devil's Night. Acontece cerca de 10 meses antes do epílogo de Nightfall. Todos os livros estão entrelaçados, e é recomendável ler as partes anteriores antes de iniciar este conto. Se você escolher pular Corrupt, Ideavai, Kill Switch, Conclave ou Nightfall, esteja ciente de que pode perder pontos da trama e elementos importantes da história anterior. Há acordes nos corações dos mais imprudentes que não podem ser tocados sem emoção. Edgar Allan Poe, Máscara Mortal. Sinopse: nada, nem mesmo a Noite do Diabo, era mais mágico, porque esta noite era a noite mais longa do ano. Era especial. O relógio de Saint-Élian soa enquanto sussurros flutuam na escadaria escura acima. A neve cai do céu negro além das janelas, e as velas brilham, as chamas iluminando a noite mais longa do ano. A Noite do Diabo não é o único feriado que celebramos. Esta noite vamos usar uma máscara diferente. Alguns chamam de solstício de inverno. Outros chamam de Yule. Chamamos de Noite de Fogo. Sempre amei a casa dos meus pais. Eu era o único entre meus amigos que não se importava de estar em casa. A vida familiar de Michael o aborrecia e irritava, e Damon queria estar onde quer que estivéssemos. Will teve uma criação muito boa, mas ele precisava de ação. Se os problemas não o encontrassem, ele os procuraria. Eu queria estar em casa, no entanto, e anos depois, ainda havia um conforto em passar pela porta da frente da casa em que cresci. E um rugido distante explodiu quando entrei. Eu sorri quando fechei a porta atrás de mim, reconhecendo o rosnado de Banks. Ela estava no dojo do meu pai, ganhando ou realmente perdendo. Inalando, inspirei o cheiro puro de ar fresco e ervas, a casa inteira impregnada pelo cheiro das ervas e plantas que minha mãe cultivava no solário ao lado da cozinha. Estendi a mão, roçando a árvore filodendro e a palmeira de bambu enquanto seguia pelo corredor. Enquanto o exterior da casa combinava com o estilo de propriedades rurais inglesas da vizinhança, o interior era muito diferente. O design organizado, limpo e minimalista se adequava ao gosto do meu pai. Elementos naturais como plantas, pedras e luz do sol traziam o exterior para dentro, o que ajudava durante os longos meses de inverno dentro de casa. Mas considerando que o estilo japonês favorecia o branco e o brilhante, a influência de minha mãe também era evidente. Piso de teca escuro, tapetes e cores espalhadas aqui e ali. Sempre parecia que você estava entrando em uma caverna aconchegante. Meus pais eram bons em compromissos e sempre me senti seguro aqui. Velas brilhavam dentro de suas arandelas na parede, prontas para a Noite de Fogo. O Natal demoraria alguns dias, embora meus pais não tivessem realmente se apressado em seguir a nova tradição Yule em Thunder Bay. Sabiam que Jet e mais adoravam, então eles cederam. Eu ergui minhas mãos, soprando ar quente contra meus dedos gelados, sentindo minha aliança de casamento fria. Vovó, ouvi Jet rir. Espiando pelo canto, encostei-me no batente da porta e observei minha mãe se virar e rir enquanto minha filha jogava uma pitada de farinha nela. Seu próprio nariz e bochechas polvilhados de pó também. Baixei os olhos, vendo os pés descalços da minha filha esticados atrás dela enquanto ela se ajoelhava em um banquinho e continuava sovando a massa. 8 anos atrás, eu poderia colocá-los na minha boca. Ela estava crescendo muito rápido e meio que queria que o tempo parasse. Ou queria mais filhos. Isso era até eu ir para a casa de Damon, e então correria a porta fora 10 minutos depois com uma enxaqueca. A babá deles bebeu uma época, e eu nem ia fingir que não entendia por quê. Observei minha mãe e minha filha trabalhando lado a lado, simplesmente feliz por elas estarem felizes. Mads tinha vindo com sua mãe e irmã, mas ele não estava em lugar nenhum no momento. Provavelmente escondido na adega lendo. Ele tinha um canto para se esconder em cada casa. Um canto no labirinto do jardim de casa. Um armário na casa de Damon. A galeria no Saint-Élian.
Um banco na janela atrás das cortinas da casa de Will. Embora eu me preocupasse com ele de uma forma que não me preocupava com Jet, sempre sabia onde encontrá-lo. Ele nunca me assustou. Tenho que ir ao banheiro, anunciou Jet pulando do banquinho. Lave as mãos, disse minha mãe. Jet correu para o lavabo, enxugando as mãos cobertas de farinha no aventalzinho, e fechou a porta. Entrei na cozinha. Você é uma boa mãe, sabe? Minha mãe olhou para mim, parando com as mãos na tigela. Você deveria ter uma casa cheia de crianças, eu disse a ela. Ela sorriu para si mesma, trabalhando a massa quando cheguei por trás dela e passei meus braços em volta de seus ombros. Coloquei meu queixo em seu pescoço de brincadeira. Você foi o suficiente, disse ela. Talvez demais? Oh sim. Ela zombou. Demais. Eu ri apreciando a piada, embora ela não estivesse realmente mentindo. Ser detido e preso foi um inferno para eles, e eu estava envergonhado o suficiente pela decepção e dor de cabeça que causei, mas ainda mais porque eu era seu único filho. Eu me odiava por não ter feito melhor. Eu olhei para o pequeno pingente de prata escondido sob o avental da minha mãe. Santa Felicitas de Roma. Eu a apertei com mais força e ela parou me deixando. Ela adorava ser avó. Eles ainda estão no dojo? Perguntei, me afastando e arrancando uma das fatias de tangerina da pequena tigela que provavelmente era o lanche de Jet. Eu coloquei na minha boca. Já faz 2 horas, respondeu minha mãe. Vá ver se ela ainda está viva. Minha esposa pode levar aquele velho. Caminhei em direção ao corredor, sentindo os olhos de minha mãe em mim. Parei e olhei por cima do ombro, balançando a cabeça. Deixa pra lá. Eu sei que é estupidez dizer isso. Ela riu, nós dois sabendo que ainda não tínhamos visto uma pessoa que pudesse levar meu pai. Você vem hoje à noite, certo? Eu perguntei a ela. Eu vi seu peito cair em um suspiro pesado, e seus olhos semicerrados me lançaram um olhar. Quero uma noite tranquila, obrigada. O que você quer dizer? Vai ser tranquilo. Sua sobrancelha arqueou e eu segurei minha risada. Tudo bem, tudo bem. Talvez, ela disse, voltando ao seu trabalho. Eu balancei a cabeça e me virei, sorrindo. É melhor ser tranquilo esta noite. Eu desci o corredor, saí pela porta deslizante e entrei no jardim de pedras. As árvores, arbustos e lagos em miniatura cobertos de neve criavam um oásis de paz ao ar livre no centro da casa. Banks e eu criamos algo parecido em nossa casa em Meridian City, o que foi uma façanha, considerando que ela preferia o mato selvagem e o labirinto de jardins de nossa casa aqui. Eu preferia a paisagem mais estilizada na qual cresci. As nuvens estavam baixas, prometendo mais neve esta noite, e eu podia sentir o cheiro do gelo no ar. A noite do diabo estava em nosso sangue, mas a noite do fogo estava começando a se tornar minha favorita. Eu adorava essa época do ano. Chegando à porta, abri o painel e os localizei imediatamente, lutando no centro do dojo enquanto silenciosamente entrava e fechava o Fuzuma 2 atrás de mim. As festividades na cidade já haviam começado e íamos nos atrasar. Mas meu coração disparou e eu não podia interromper ainda. Eu adorava assistir Bakes e meu pai. Adorava vê-la passar um tempo com meus pais. Você está olhando para mim, disse meu pai, bloqueando seu chute. Ela o atacou, o cabelo que se soltou de seu rabo de cavalo caindo em seus olhos e o suor cobrindo o peito e o pescoço do meu pai. Ele bloqueou um soco, avançando sobre ela. Pare de olhar para mim, ele rosnou. Ela recuou quando deveria tê-lo circundado para ganhar tempo. Quando você me olha, não enxerga, disse ele. Você deve enxergar tudo. Ela rosnou dando um soco e depois um chute alto. O último ele pegou e afastou sem nem mesmo um franzir daquelas sobrancelhas negras severas. Mads parecia com ele mais a cada dia. Cruzei meus braços sobre o peito, permanecendo na sombra da viga que se estendia até o teto enquanto observava minha esposa cambalear para o lado, respirando com dificuldade e já exausta. Treinávamos no sensor várias vezes por semana. Ela estava em ótima forma. Ou deveria estar. Meu pai se aproximou dela, usando calças pretas largas com mais suor cobrindo o cabelo grisalho em sua testa. Ele a puxou para cima e olhou para ela. Feche seus olhos. Ela estava de costas para mim, mas não deve ter escutado porque ele repetiu. Feche os olhos, ele pediu. Ela ficou lá, e depois de um momento, notei seus ombros retos e sua respiração regular. Dentro, disse ele, inalando com ela. Fora. Um sorriso apareceu em meus lábios enquanto alguns flocos de neve caíam no chão do lado de fora das janelas. Eu me lembrava dessa lição. De novo, disse ele. Ambos inspiraram e expiraram lentamente enquanto ele esperava que a mente de Banks clareasse. Mantenha seus olhos fechados, ele instruiu. Com os braços pendurados ao seu lado, ela continuou sua respiração estável. Você me enxerga? Ele perguntou.
Você ainda tem a minha imagem na sua frente em sua cabeça? Sim, ouvi sua resposta. O que você vê? Ela hesitou. O que você vê exatamente? Ele esclareceu. Seus olhos. E seu rosto. Ele a estudou por um momento e então continuou. Reduza o zoom. Agora, o que você vê? Ah, a sala ao seu redor? Ela respondeu. Ele avançou, acalmando sua voz. Respire. Ele sussurrou. O que mais você vê? Tente me mover. Ela inclinou um pouco a cabeça, como se estivesse assistindo a uma cena em sua cabeça. Seus braços e pernas. E seus pés, ela disse. Eles trocam de posição. Finalmente, ele acenou com a cabeça como se finalmente tivesse visto o que ele queria que ela visse. Se você olhar atentamente, não verá nada. Entendeu? Ela sentiu. Ela precisava ver, mas não especificamente como se tudo em sua visão, mesmo a periférica, fosse o foco. Eu os via, mas também via Frost, o gato da minha mãe respirando baixinho na viga acima. Eu podia ver Banks e meu pai se encarando, mas também os flocos de neve quase flutuando no ar lá fora. Abra os olhos, ele instruiu. Ele deu um passo para trás e assumiu uma postura de combate. Reduza o zoom. Antes que ela pudesse se mover para a posição, ele deu um passo e socou. Ela ergueu a mão e o afastou, e então rapidamente se esquivou de outro soco quando ele avançou. Eu sorri, e então eles começaram. Ela saltou em uma posição, e em menos de um segundo punhos e pés voaram para todos os lados. Braços e pernas varridos voando, e grunhidos encheram a sala quando ele pegou sua coxa e ela acertou o punho em seu lado. Eles se moveram, Banks avançando sobre ele e ele sobre ela, seus passos voando pelo tapete enquanto circulavam um ao outro. Uma mão bateu em um punho antes que a outra viesse e afastasse o outro. Eu não conseguia acompanhar o que cada um deles estava fazendo. Eles estavam se movendo muito rápido. Braço para cima, pulso batendo no pulso e então os chutes voando pelo ar apenas para serem defendidos. Era como uma dança. Meu coração bateu forte quando vi um sorriso cruzar o rosto de meu pai. Minha respiração parou por um momento e então, ele cambaleou alguns passos para trás, ela avançou com outro soco, e ele agarrou seus pulsos bem a tempo, parando-a. Ele sorriu, Banks congelou, enquanto respirações fortes enchiam a sala e ela olhava para meu pai. Jesus! Ele parou primeiro. Ela o esgotou. Cobri meu sorriso com a mão, orgulho inchando meu coração. Em breve Miles e Jet seriam exatamente assim, e embora não previsse perigo em nosso futuro, sabia que era possível. Eu respirei mais fácil, sabendo que minha família estava pelo menos um pouco preparada para qualquer coisa que acontecesse. Mas não esta noite. Esta noite era de festa. Soltando-a, ele se endireitou e caminhou até ela segurando seus ombros. Eles não reconheceram minha presença, mas meu pai provavelmente sabia que eu estava aqui. Seu corpo se movia para cima e para baixo enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Ele olhou para baixo. Bom, ele disse em uma voz gentil. Ela olhou para ele, mas então eu vi sua cabeça cair e sua mandíbula flexionar. Agora vá se divertir hoje à noite, ele disse a ela. Eu me empurrei da parede e caminhei até Banks quando ela se virou e encontrou meus olhos. Lágrimas marejavam os dela, e ela rapidamente desviou o olhar quando meu pai saiu pelo caminho que entrei, acenando com a cabeça quando passou por mim. Inclinando seu queixo para cima, olhei para seu belo rosto, brilhando com uma leve camada de suor e seus olhos verdes cintilando. Ela olhou para o meu pai, Jet passando por ele no jardim de pedras e dando ao avô uma saudação ao passar. Ele retribuiu o gesto. Você tem muita sorte, sabe? Banks disse, sua voz tremendo. Ele é orgulhoso de você. Eu toquei seu rosto. Você tem muita sorte, ela repetiu, e pude ouvir a rachadura em sua voz. Puxando-a, beijei sua testa enquanto ela tremia com mais lágrimas. Ele tem orgulho de você também, eu sussurrei. Tomando-a em meus braços, a segurei com força, odiando todas as memórias que ela não tinha. Como ela sofreu sem os pais, e o quanto tomei como garantido. Meu pai nunca foi particularmente afetuoso, mas estava longe de Evans Christie ou do maldito Gabriel Torrance. Ele era um bom homem, e ela tinha mais de 30 anos quando soube como é um verdadeiro pai. Ele tem muito orgulho de você, baby, eu disse a ela novamente. Afetuoso ou não, meu pai nunca deixou de estar aqui por nenhum de nós. Todos nós tínhamos sorte. Jet se aproximou, envolvendo-nos com os braços, tanto quanto conseguia alcançar, e se juntou ao abraço. Eu ri segurando minhas meninas. Depois de um momento, Banks enxugou os olhos e respirou fundo, recuando um pouco. Ela olhou para nossa filha. Me ajuda com a minha maquiagem? Ela perguntou. Mas eu as interrompi ali mesmo, dizendo a Jet, na verdade, vá perguntar à vovó como replantar uma castanha, eu disse.
Eu preciso ajudar a mamãe com o banho primeiro. Kai, Banks repreendeu. O que? Olhei boquiaberto para ela. Afinal, para que serviam os avós? Você não está com frio? Banks deslizou seus braços em volta dos meus, me abraçando para me aquecer. Eu inalei o ar fresco da noite e soltei o vapor, absorvendo a neve pendurada nas sempre-vivas e os galhos nus e negros dos bordos estendendo-se para o céu noturno. Eu adoro, eu disse a ela, ouvindo enquanto estávamos do lado de fora da casa dos meus pais 1 hora depois. Está tudo tão calmo. Eu a encarei, admirando como ela mal demorou para se arrumar. Seu vestido vermelho sem alças brilhava, deslumbrante com seu cabelo escuro enrolado e preso na nuca. Ela estava linda. Ela e Jet decoraram seus rostos, parecendo lindos palhaços com diamantes brancos sobre os olhos e joias coladas nas pontas. Eu joguei a capa preta em volta dela e amarrei enquanto ela enfiava a mão no bolso interno e colocava as luvas. O frio retarda a propagação das moléculas, expliquei. Menos poluição. O ar é muito limpo. E quieto. Eu amava muito o inverno por esse motivo. As estrelas espiavam por entre as nuvens e dava para ouvir a água à distância, embora não houvesse água por perto. O cobertor congelado sobre a terra na noite austera silenciava tanto o mundo, que você podia ouvir coisas que normalmente não poderia. Era assustador. A neve está chegando, ela me disse. É melhor nos apressarmos. Sim. Só estou curtindo a calma antes da tempestade, provoquei. E eu não quis dizer a neve. Minha mãe estava certa. Drama sempre surgia quando a família se reunia. Matt saiu de casa, ajeitando a gravata preta sobre a camisa e o terno pretos, e Jet passou correndo por ele e veio até mim. Eu a peguei em meus braços, seu vestido rosa e meia calça branca escolhidos por sua mãe, que nunca usou rosa em sua vida. Nunca. Ela sorriu para mim, seus dentes brancos aparecendo através dos lábios vermelhos. Noite de Fogo é a minha favorita, disse Jet, olhando para as lanternas tremeluzentes alinhadas na calçada. Você está pronta para acender mais velas? Eu perguntei. Ela assentiu. Podemos caminhar? Abri a boca para dizer não, sabendo que não era uma curta caminhada, especialmente com Banks em um vestido longo e salto alto, mas... Sua mãe apertou a capa em volta dela e cantou, com certeza. Eu coloquei Jet no chão e peguei sua mão, ela e mais caminhando entre Banks e eu enquanto seguíamos. A casa dos meus pais ficava no lado oposto da cidade do Saint-Equilia e, embora a caminhada fosse fria, não reclamaria de aproveitar a noite um pouco mais. Só esperava que Banks não torcesse o tornozelo no caminho. A lua brilhava no alto enquanto atravessávamos a rua e avançávamos pelo parque, mais lanternas abrindo nosso caminho com a luz do fogo. Essa era a regra esta noite. Sem luz elétrica. Não que fosse uma lei ou qualquer coisa que aplicássemos, mas tudo parecia diferente à luz do fogo, e eu não tinha certeza de qual de nós definiu o padrão, mas todos pareciam concordar que era lindo. Em algum momento virou tradição. Uma vez que o sol se punha no solstício de inverno, Thunder Bay era iluminada quase inteiramente pelo fogo, velas, lanternas, fogueiras. Vozes carregadas pela brisa, o coro da catedral cantando ao longe e aquecendo a geada no ar e as raízes adormecidas sob nossos pés. Olhando para a esquerda, vi as fogueiras na vila, grande parte da cidade curtindo as festividades e o desfile, e lentamente virei a cabeça, vendo todas as chamas bruxuleantes pontilhando a cidade. Nada, nem mesmo a noite do diabo, era tão mágico porque esta era a noite mais longa do ano. Era especial. A neve começou a cair com mais força ao nosso redor, e Mais e Jed lideravam o caminho pela ponte, flocos pontilhando seus cabelos negros. Olhe! Jet apontou para a borda para o rio fluindo abaixo. Um pequeno rebocador vinha em nossa direção, luzes brancas decorando seu exterior, e todos nós ficamos lá enquanto as crianças o assistiam desaparecer sob a ponte, e então correram para o outro lado para vê-lo saindo. Banks e eu ficamos olhando para a aldeia, além da qual ficavam Cold Point, The Adlov Island e nosso resort Colfiri Inn. A música, as luzes, a cidade coberta de neve. Eu inalei longa e profundamente, apertando meus braços ao redor dela e contente por ficar aqui a noite toda. Eu amo nossa vida, ela sussurrou, olhando para o rio. Pressionando meus lábios em sua têmpora, fechei os olhos, sentindo isso também. Contentamento absoluto durante esses raros momentos de calma. Mas suspirei, sabendo que seu irmão levaria 3 segundos para foder tudo esta noite. Michael e Will poderiam demorar um pouco mais. Seguimos cruzando a ponte e andando pela rua tranquila até Saint-Equilian. Tigelas de fogo dançando na longa entrada de automóveis e tochas postadas na casa ao redor do perímetro. Os olhos de Jed brilharam de entusiasmo. Rika fazia isso pelas crianças.
Mas toda a ideia por trás da Noite de Fogo foi de Winter. Lá estão os meninos. Jet gritou, a neve caindo um pouco mais pesada. Eu balancei a cabeça, vendo os filhos de Daemon correndo sob a copa das árvores ao lado, brincando de esconde-esconde no escuro. Vá brincar, eu disse a ela. Ela saiu correndo, escondendo-se atrás de um baú, suas Mary Janes pretas cintilantes chutando a neve enquanto o vapor saía de sua boca, revelando sua posição. Mad subiu os degraus imediatamente para o topo da escada, seu esconderijo favorito à esquerda. Bake se pressionou contra mim, tocando seus lábios nos meus e segurando-os por vários segundos. Eu preciso falar com Henrica, ok? Eu balancei a cabeça, deixando-a ir. Ela subiu a escada em espiral, o corrimão coberto com sempre vivas e fitas, e olhei para cima atrás dela, vendo-a desaparecer na galeria escura acima. Então, estendi a mão e peguei um botão de rosa do buquê da mesinha e coloquei na minha lapela. Nenhum convidado havia chegado ainda, os candelabros ainda escuros e a árvore apagada. As crianças riam e gritavam do lado de fora enquanto a neve caía do céu, e segui em direção à janela para vê-los brincar antes que todos os eventos da noite começassem. Mas então ouvi algo acima de mim e olhei para cima, arregalando os olhos quando avistei Otávia pendurada no parapeito com vista para o segundo andar acima. Tavi! Eu gritei. Espada em uma mão, ela se pendurou com a outra, seu rostinho franzido de raiva. Mas então ela escorregou e caiu, e eu ofeguei, disparando e pegando-a em meus braços. A Terda! Que diabos! Eu a embalei, meu coração na porra da minha garganta enquanto aumentava meu domínio em torno de seu pequeno corpo, minhas unhas cravando em seu casaco de pirata preto bordado e botas de couro. Eu olhei para baixo encontrando sua carranca. Você está bem? Eu vou cortar sua garganta, seu cachorro. E ela pressionou a lâmina de plástico de sua espada de brinquedo em meu pescoço. Oh, Jesus! Eu revirei meus olhos. Eu a levantei e a joguei por cima do ombro, caminhando em direção à cozinha. E você definitivamente é filha do seu pai, eu provoquei. Zero noção do que poderia ter acontecido com ela. E nenhum cuidado. Me solte. Sem chance, eu respondi. O que você estava pensando, hein? Eu estava me aproximando furtivamente do verme. Ela explicou, tentando se contorcer e escapar do meu domínio. Ele está tentando roubar minha tripulação. Entrei na cozinha evitando os fornecedores e coloquei Otávia em um balcão lateral, fora do caminho. Você precisa ser cuidadosa. Eu olhei para baixo em seus olhos negros. Entendeu? Ela franziu as sobrancelhas, acentuando a pequena cicatriz que tinha sobre o olho direito de uma queda que sofreu quando tinha 2 anos. Seus pais não ficariam felizes se você quebrasse seu pequeno crânio. Fui até a geladeira e peguei uma caixa de suco, deslizando o canudo para ela. Seu pai não seria capaz de aguentar. Você sabe o quanto todo mundo te ama? Eu não tenho medo de nada. Eu parei e olhei para ela. Esse tipo de conversa podia levar a um caminho sombrio que eu conhecia bem. Aproximei-me e em vez de lhe dar o suco, coloquei-o sobre o balcão e plantei minhas mãos em cada lado dela. Olhe para mim, falei. Eu sei que você não tem medo. Mas medo e cautela são 2 coisas diferentes. Se alguma coisa acontecesse com você, seu pai não sobreviveria. Você entende isso? Com menos de 5 anos, ela me encarou com uma expressão vazia no rosto. Um verdadeiro capitão lidera pelo exemplo. Eu bati em sua cabeça com meu dedo. Um verdadeiro capitão usa a cabeça, certo? Algum dia você descobrirá que sua vida pode mudar em um segundo. Cautela é inteligente, e pessoas inteligentes encontram uma maneira melhor. Mas como você descobre a diferença entre medo e cautela? Uma voz perguntou. Eu me endireitei novamente e me virei, vendo Daemon parado na porta. Ele estava parcialmente vestido para esta noite, calça preta e sapatos brilhantes, seu cabelo arrumado. Mas ainda estava sem paletó e gravata, e sua camisa branca estava com as mangas arregaçadas. Por experiência, ele respondeu quando não fiz. Ele se aproximou, e minha espinha endureceu, porque nossos estilos parentais havia se tornado apenas mais uma área em que discordávamos fortemente. Com qualquer pessoa fora de nossa família, eu não me importaria, mas quando meus filhos estavam acostumados a mais disciplina, foi ficando cada vez mais difícil explicar por que os dele podiam se balançar nas vigas. E por orientação de pessoas que sabem mais, rebati enquanto ele pegava sua filha nos braços. Ele olhou para Otávia erguendo uma sobrancelha. Pessoas que se renderam às regras e perderam a imaginação, ele quer dizer. Eu estreitei meus olhos. Papai te deixa atravessar as ruas sozinha? Eu perguntei a ela. Ela chupou seu suco, sabendo mesmo com essa idade que não deveria se envolver em nossas brigas idiotas. Porque, como eu disse, sorri amargamente para Daemon. Orientação de pessoas que sabem mais.
E como você determina quem vale a pena ouvir? Ele perguntou a Otávia, mas estava apenas tentando me irritar. Você não determina. Você ouve a si mesma. E enquanto você está fazendo isso, eu disse a ela, não se esqueça de lembrar a si mesma que as escolhas têm consequências com as quais terá que viver pelo resto da vida. Você fará melhores escolhas com orientação. Você fez. Damon finalmente olhou para mim, não precisando de um lembrete do nosso período na prisão para eu entender o que ele quis dizer. Idiota. Ele veio de uma casa ruim, eu de uma boa. Nós dois ainda fomos para a prisão. Deus, eu o odiava. Quer dizer, eu definitivamente pularia de uma ponte por ele, mas... Ele pegou sua filha e seu sorriso de satisfação e saiu. E lutei contra a vontade de jogar algo na parte de trás de sua cabeça. Acabei de salvar a vida da filha dele. Ou pelo menos alguns ossos quebrados. Mas ei, teria sido uma experiência para ela. Colocar um pouco de cabelo no seu peito. Ravrar. Saí da cozinha, o aroma açucarado de biscoitos de baunilha, macarons e outros doces enchendo a casa enquanto os garçons carregavam as bandejas para a sala de jantar. Madden e Ivar acendiam os candelabros, cada um fazendo suas rondas ao redor da casa, e segui para o salão de baile, mas parei, vendo Damon novamente. As luzes estavam apagadas, as velas brilhando no piso dourado e vermelho com guirlandas de sempre-vivas, visco e ameixas doces penduradas na lareira à direita, combinando com as que estavam enroladas no corrimão da escada atrás de mim. A pista de dança ainda estava quase vazia, exceto por minha esposa dançando com seu irmão. Hesitante, cruzei os braços sobre o peito, amolecendo ao vê-los juntos. Ok. Eu não o odiava. Eu não podia odiar ninguém que a amasse. Ele se inclinou e a rodopiou, e ela sorriu pouco antes de rir e jogar os braços ao redor dele enquanto ele girava vez mais rápido. Eu sorri observando-os. Perto dali, Rika dançava com Jet, ambas observando seus pés enquanto Rika contava, ajudando Jet com os passos. Seu vestido preto esticado sobre a pequena barriga de grávida, agora com cerca de 5 meses. As filhas de Will, Indy e Finn, giravam em torno dos casais, fingindo que eram dançarinas de balé, as penas pretas no cabelo de Finn fazendo meu estômago revirar um pouco com a memória. Parece que foi ontem que Banks e eu estávamos no salão de baile do Pope, vendo a mãe de Damon, vestida com suas penas pretas, mover-se pelo piso como um fantasma. Um arrepio percorreu minha espinha. Cai? Alguém falou. Olhei para trás, vendo Winter descer as escadas, segurando o corrimão com as 2 mãos. Eu a alcancei, guiando-a até mim. Sim, aqui, eu disse. Você sentiu meu cheiro? De que outra forma ela saberia que era eu? Ela riu, parando ao meu lado. Milímetro 1. Você tem um cheiro bom. Eu sorri, voltando meus olhos para o salão de baile. Minha filha havia desaparecido e Varsin se juntou a seus irmãos, passando correndo por nós em direção à sala de jantar e aos doces, sem dúvida. Faróis se aproximaram do lado de fora, convidados começando a chegar. Otávia não quer ir para o confinamento esta noite, Winter me disse. Então Mads também não irá. Não. Motivo pelo qual ela estava me contando, então estaria preparado. Enquanto os adultos dançavam a noite toda ou participavam da folia das festividades, as crianças teriam sua própria aventura no teatro. Pelo menos até meia-noite, quando podiam voltar para casa e abrir os presentes. Winter tinha feito um belo trabalho, tornando esta época do ano especial. Ela adorava o Natal, mas sempre achava que o dia era agridoce, porque significava que a estação estava praticamente acabando. Começávamos nossas festividades no solstício agora, felizes por saber que ainda tínhamos dias de alegria pela frente. Ela é uma criança de muita sorte, disse Winter. Muitas pessoas a adoram. Eu assenti, vendo uma sombra no segundo andar. Mads havia recuado para seu refúgio novamente. Ela é uma aventureira, respondi. Mads não é. Ele pode viver indiretamente através dela. E ela adora poder arrastá-lo para qualquer lugar, acrescentou, e ele nunca fica chateado com ela. Seus irmãos não são tão flexíveis. Seus irmãos eram problemas. Pelo menos mais dava um bom exemplo. Os alto-falantes foram desligados quando a orquestra terminou de afinar, o silêncio enchendo o ar por toda a casa. Eu amo esse som, Winter sussurrou. Que som! A corrente de ar deste antigo lugar atingindo as chamas, disse ela. Consegue escutar isto? Treinei meus ouvidos, o vento uivando pelos andares acima de nós, suas rajadas fazendo as chamas oscilarem. O cabelo da minha nuca se arrepiou. Parecem fantasmas, ela murmurou. Tudo fica mais bonito à luz do fogo, não é? Eu olhei para ela, seus longos cílios caindo sobre os olhos que não podiam mais ver nada de bonito, mas isso não significava que algo estava perdido para ela também.
Ela apenas via de forma diferente agora. Virando-me, coloquei sua mão na minha e a outra em sua cintura, e a guiei para a pista de dança. Segure. Seus lábios se espalharam em um grande sorriso, e deslizamos, eu a levando sem música enquanto mechas de cabelo caíam em seu rosto. Seu vestido preto se espalhou atrás dela, e as fitas vermelhas em seu cabelo esvoaçaram. Você é muito bom, ela me disse. Chocada? Bem, ela encolheu os ombros sem elaborar. Giramos e nos movemos, cada vez mais rápido até que ela começou a rir, mas nunca perdeu o equilíbrio, mais leve do que o ar em meus braços. Acho que ela achou que eu só era excelente em combate, mas minha mãe também criou um cavalheiro. Nunca dê uma espada a um homem que não sabe dançar, recitei Confúcio enquanto reduzíamos a velocidade. Ela franziu as sobrancelhas, respirando com dificuldade. Por quê? Porque uma arma mortal não deve estar nas mãos de quem não viveu. Você não pode falar pelo mundo quando entende apenas um ponto de vista. Parei e olhei para ela, uma ideia se formando. Eu quero que você ensine Miles e Jet a dançar. Ela inclinou a cabeça. Por que não pensei nisso anos atrás? Assumi que ter uma boa educação e aprender a se defender os tornaria fortes, mas ainda tinha tempo de encorajar o que os fazia felizes. Mads odiaria dançar, mas algum dia poderia valorizar o conhecimento. Depois de um momento, ela assentiu. Ok. Nesse momento, Damon interrompeu segurando a mão e a cintura de sua esposa. Com licença. Eu recuei, deixando-o assumir, e estava prestes a pegar minha própria esposa quando a vi andando em minha direção. Os convidados estão chegando, disse ela. Vamos acender o lustre. Oh, isso mesmo. Jet, chamei, acenando para minha filha. Indy. Fim. Os convidados começaram a entrar, Rika e Michael parados perto da porta para receber as pessoas enquanto os empregados pegavam os casacos femininos e as luvas. Emory, vestida de verde e com o cabelo preso em um rabo de cavalo e os cachos caindo pelas costas, circulou o lustre, distribuindo marcadores e folhas de manjericão para todas as crianças. Espalhados pelo salão, os convidados se aproximam para observar enquanto as crianças escrevem seus desejos para o ano novo nas folhas com o marcador prata e então se levantavam, queimando-os em uma vela do lustre. Por que os queimamos? Gunnar perguntou enquanto Dag largava sua folha na tigela de cobre que Amy segurava. Isso libera o desejo para o universo, explicou Indy. Ok, eu desejei fama no ano passado, retrucou sua irmã, e não se tornou realidade. Acho que estamos fazendo isso errado. Eu sorri, vendo todas as crianças, uma por uma, se levantar e jogar suas folhas queimando na tigela. Não se tornou realidade ainda, Winter entrou na conversa. Will começou o ritual há cerca de 8 anos. Uma nova tradição. Uma maneira de manter a cerimônia em nossas vidas e algo divertido para as crianças lembrarem e talvez passarem para seus próprios filhos algum dia. Meu olhar parou em Mads, vendo-o segurar sua folha contra a chama, mas em vez de queimá-la puxou de volta. Colocando-a no bolso do paletó, ele se virou para ajudar Otávia, firmando sua mão enquanto ela tocava a folha na chama. Uma figura apareceu na escada, e eu olhei para cima, vendo Atos descer em um vestido prateado extremamente justo com um decote em V que eu teria dificuldade em ver minha filha usar quando tivesse 17 anos. Seu rosto brilhava com maquiagem cinza e branca ao redor dos olhos, e seu cabelo caía nas costas com um par de pequenos chifres presos em sua cabeça, fazendo-a parecer algo do sonho de uma noite de verão. Alex a ensinou como se maquiar quando ela tinha 10 anos, mas infelizmente Alex não estava aqui para sofrer a ira de Michael esta noite. Ela e Aiden estavam passando o feriado com a família dele em Nova York, e também sentimos falta de Mika e Rory, que estavam em Fiji. Misha e Ryan foram convidados, mas duvidava que eles aparecessem. Michael se aproximou, virando-se para encará-la enquanto ela passava. Você está vestindo isso para o confinamento? Para o baile. Nós tivemos essa conversa, ele argumentou enquanto ela continuava andando. 21 e acabou, Atos. Felizmente meu pai é dono do lugar, ela rebateu. Eu bufei, observando-a desaparecer no salão de baile. Michael esfregou o rosto com a mão. Eu nem sei por que tento. Ele suspirou e se virou. Eu preciso selecionar minhas batalhas, porque quanto mais eu perco, mais ousada ela fica. Você pode dizer não, sabe? Mas ele apenas me lançou um olhar como se eu estivesse louco. Eu não criei aquela garota para aceitar um não como resposta. Oh, claro. Ele sorriu para mim, travessura por trás de seu olhar. Então, você já lhe deu? Eu levantei uma sobrancelha. Ainda não, murmurei, sem querer que Banks ouvisse. Posso contar com você para uma noite tranquila hoje, para que eu possa desfrutar da minha esposa? Por que você está me perguntando isso? Porque todo feriado a merda bate no ventilador sobre algo, eu lati.
Ele estreitou os olhos. O dia de ação de graças não foi minha culpa. O 4 de julho foi sua culpa. Ele cruzou os braços sobre o peito enquanto as crianças terminavam de acender as velas. E quem deu ao time de basquete de Thunder Bay os caminhões do seu tio em março passado para que pudessem despejar estrume por todo o Falconswell depois de perder o campeonato estadual? Eu não, eu atirei de volta, tirando a sujeira invisível de debaixo da minha unha. Eu simplesmente deixei as chaves à mão. Não os dei a ninguém. Ele zombou, os convidados enchendo a sala ao nosso redor. Além disso, nós não perdemos, eu disse a ele. Eles cometeram falta. O juiz simplesmente não viu. Bem, da próxima vez que você deixar as chaves à mão, ele disse, me encarando e abaixando a voz. Lembre-se de que minha esposa recebeu uma ligação do prefeito, ouvindo gritos por 25 minutos. Eu abri minha boca para me defender, mas não saiu nada. Sim, ok. Ele tinha razão. Isso não foi exatamente justo, eu acho. Tudo bem, eu disse. Eu me comportaria esta noite, mas esperava o mesmo deles. Sem drama. Os habitantes da cidade encheram a casa, alguns com máscaras e outros com pinturas faciais, vestidos e joias brilhando à luz de velas. Apurei meus olhos para ver quem eu poderia reconhecer em suas fantasias. Alguns, mas não todos. Algo me atingiu. Isso não era inteligente. As pessoas estavam entrando na casa. Ninguém estava verificando os convites. Não havia muita segurança além de Levi, David e alguns outros circulando pelo terreno, e não havia guardas na porta. Não convocávamos problemas, mas com o passar dos anos, adquirimos mais. Mais terras, mais imóveis, mais poder, mais dinheiro. E quando você consegue algo que vale a pena ter, alguém eventualmente tentará tomá-lo. Tivemos sorte até agora. Muita sorte. Estamos prontos? Em gritou. Mas antes que eu pudesse virar e responder, uma voz rebombou da escada. Lote 666, então. Amy se assustou se virando e todos os nossos olhos seguiram para ver um homem com uma capa e uma máscara branca cobrindo metade do rosto. Um lustre em pedaços. Eu ri afastando as preocupações e reconhecendo Will instantaneamente. Michael balançou a cabeça, incapaz de esconder o sorriso. As crianças riram enquanto Will descia correndo as escadas, chicoteando sua capa. Alguns de vocês devem se lembrar do estranho caso de O Fantasma da Ópera. Papai. Eu ri. Will girou em um círculo, fazendo contato visual com todas as crianças. O mistério nunca totalmente explicado. E então, na deixa, a orquestra e o órgão reformado acima de nós tocaram a abertura dramática de O Fantasma da Ópera, fazendo os pelos dos meus braços se arrepiarem novamente. O chão vibrou sob meus sapatos e minha pulsação acelerou. Winter não poderia sorrir mais se ela tentasse. Alguém deve ter ligado o interruptor, porque o lustre começou a subir lentamente, subindo cada vez mais em direção ao teto enquanto virávamos a cabeça para trás para observar. As chamas das velas tremeluziram com o movimento e as crianças começaram a correr, girar e pular para o salão de baile. Eu segui os convidados entrando atrás de mim, alguns começando a se juntar a Michael e Rika na pista de dança, enquanto outros pegavam taças de champanhe das bandejas dos garçons que passavam. Amy carregou a tigela com as cinzas de manjericão, colocando-a sobre a lareira ao lado da menorá 3 antes de caminhar em minha direção, o rosto ainda iluminado. Ela adorava acender o lustre. Sua parte favorita, pensei enquanto ela se acomodava ao meu lado observando a sala. Sempre, disse ela, olhando para o teto para as 4 pequenas luminárias elétricas acima, que não estavam sendo usadas no momento. Quase gostaria que todos estivessem iluminados à luz de velas. Muito trabalho, eu disse a ela. Afirmativo. A torre do sino está linda. Eu olhei para ela. Amei o que você fez com ela. Ou se recusou a fazer, devo dizer. Ela encolheu os ombros. A beleza na história. Eu não quero isso apagado. Avistei Banks na pista de dança, ela e Rika com as cabeças juntas falando sobre algo. Foi onde a beijei pela primeira vez, eu disse, deixando meus olhos percorrerem os ombros nos de minha esposa. Eu não sabia disso. Noite do diabo. A memória passou pela minha cabeça. Meu último ano. A abertura terminou e o sistema de som começou a tocar suavemente a assombrosa melodia lírica. Então, Amy disse, ela estava no confessionário com você naquela manhã, não estava? Eu inclinei meu olhar de volta para ela. Como você sabe disso? Ela sorriu, como se estivesse apenas se lembrando. Eu estava lá naquele dia. Eu a encontrei. Você vai à igreja? Eu provoquei. Mas ela apenas desviou o olhar, um sorriso tímido nos lábios. Eu tinha meus motivos. Ou segredos. Tanto faz. Não era da minha conta. O confessionário, eu meditei.
Foi a primeira vez que falei com ela também. Aquele dia mudou minha vida. A minha também. Se eu tivesse lutado mais pelo que eu queria. Aquele dia terminou muito pior do que tinha começado. Não teríamos perdido anos de convivência. Eu também, acrescentou ela em um sussurro. Bakes me olhava furtivamente de vez em quando, com os lábios vermelhos molhados e os olhos escuros. Calor cobriu meu corpo enquanto imagens enchiam minha cabeça de exatamente como ela ficaria usando só aquela pintura de rosto. Eu preciso dançar com ela, eu disse a Anne e comecei a me mover para a pista. Mas então uma jovem morena parou na minha frente, seus ombros nus em um vestido branco. Kai, ela cantarolou. Eu parei, vendo minha aluna parecendo muito diferente do que era em sua aula de Aikido nas terças e quintas. Soraya, falei, você está ótima. Peguei a mão dela e me inclinei, pressionando minha bochecha em sua têmpora em um abraço rápido. Seus pais estão aqui? Não. Ela sorriu para mim. Mas estão enrolados na frente de uma fogueira esta noite. Bom ouvir isso. Tentei contorná-la e me despedir, mas ela começou a falar novamente. Obrigada pela aula particular na semana passada, ela me disse. Realmente ajudou. Ela olhou para mim com adoráveis olhos azuis, seu cabelo ruivo de aparência sedosa caindo em torno dela. Eu quase podia sentir o sorriso carregado de Amy ao meu lado. Por favor, a garota era uma criança. Claro, eu disse a ela. Tem praticado um pouco do idioma durante o feriado? Sim. Ela agarrou seu vestido, e eu olhei para baixo, observando-a lentamente levantar a bainha do chão. Eu carrego comigo em todos os lugares. Conforme o vestido subia cada vez mais, via marcas pretas subindo pela pele dourada de sua perna. Ishini-san, ela recitou, lendo os números japoneses como uma folha de cola em seu corpo. Ion, Go, Roku. Ela levantou o vestido mais alto, por cima do joelho e até a coxa. Nanashi. O suor esfriou minha testa e olhei para Banks, vendo-a nos observando com os olhos em chamas. Merda, murmurei, vendo M cobrir o sorriso com a mão. Ku. Soraya continuou, o vestido quase subindo até que ela finalmente terminou. Eu engoli meus olhos voltando para Banks, Rika parada ao lado dela com os olhos arregalados e parecendo prestes a rir. Eu vi os caras me observando também, seus lábios se movendo, e mesmo que não pudesse entender o que eles estavam dizendo, podia ler seus sorrisos de merda. Olhei para baixo novamente, tentando não olhar a longa perna de Soraya. Isso é bom. Ela largou o vestido. Eu sei que o dojo está fechado até depois do ano novo, mas deixei minha bolsa no vestiário. Ela se aproximou e eu dei um passo para trás. Você vai estar lá neste fim de semana? Tipo no escritório ou algo assim? Eu posso passar por lá. Muito rápido. Sozinha? Enquanto estou lá. Sozinho. Eu lancei meus olhos para Banks e ao mesmo tempo, ela e Rika arrastaram os dedos pela garganta em uma ameaça. Amy bufou, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Eu já vi isso antes. De irmão para irmã. Droga. Não era minha culpa. Banks ia ficar irritada a noite toda agora. Eu dispensei a garota. Minha esposa vai passar o dia todo lá amanhã, cuidando de algumas coisas, eu disse a ela. Vou deixá-la saber que você irá até lá. E dei-o fora de lá. Mas enquanto tentava chegar a Banks, os caras mergulharam, me interrompendo. Alguém está com problemas, Will brincou. Dá um tempo. A garota tem uma queda. Como se eu pudesse controlar. Tentei encontrar minha esposa, mas os dançarinos estavam girando e não conseguia ver perto dos caras. Droga, eu murmurei, deslizando minhas mãos nos bolsos. Sim, acrescentou Michael. Todo mundo viu isso. Cale-se. A terda. Damon riu baixinho enquanto levava o copo aos lábios. Lá vem as luvas. Avistei Banks novamente enquanto Rika tentava conter a risada, claramente falando com Banks enquanto minha mulher lançava olhares para a adolescente. Viu? Eu me virei para Michael. O que eu te disse? A merda sempre bate no ventilador. Relaxe, ele me disse. Banks confia em você. Então, a rainha adolescente tem uma queda por seu mestre sensei. Sua tutela marcada em torno de suas coxas, Damon zombou. E minha esposa tem facas em volta das dela, eu sussurrei, ciente dos nossos convidados. Merda. Olhe para elas. Fiz um gesto para as meninas, Winter e Emory se juntando a elas. Elas estão planejando algo. Will e Michael riram, sem se mover um centímetro para impedir nada. Estou mais preocupado com aquela jovem do que com você, Damon meditou. Eu estava mais preocupado com a noite que planejei indo para o inferno. Minha esposa confiava em mim, mas realmente a irritava quando outras mulheres não se importavam que eu fosse casado. Não que isso acontecesse com frequência, mas ela via isso como um sinal do mais absoluto desrespeito.
Dessa forma, ela e Damon eram mais parecidos com o pai do que jamais admitiriam. Afaste-a da minha esposa grávida, por favor, disse Michael. Ela parece uma bomba. Sim. Comecei a me afastar, mas Jet correu até mim e pulou em meus braços. Eu a peguei na hora certa. Papai, vamos para o teatro agora. Ela anunciou. Você pegou todo mundo? Michael perguntou à senhorita Inglestad, que apareceu com Doug e Fanny em cada mão. Sim, senhor, disse ela sem fôlego. Atos vai ficar, e a senhora Cuthert está cuidando Madden e Otávia. Todos os outros estão aqui. Os meninos de Damon o abraçaram, mas Ivarsen passou por ele com os polegares batendo em seu telefone. Ei, comporte-se, Damon disse atrás dele. Em tudo, o garoto terminou por ele. Eu ri. Árvore. Conheça a maçã. Caçada feliz. Beijei minha filha no nariz e a abracei com força. Vejo você à meia-noite. Mas ela começou a chutar. Me solte ou Indy vai sentar no meu lugar. Eu a coloquei no chão. Comporte-se. Sem outra palavra, ela correu em direção ao foyer, uma das babás envolvendo seu casaco ao redor dela. Enquanto as crianças saíam pelas próximas horas, programadas para se juntar ao resto das crianças na cidade para guloseimas e festividades no teatro, a música ficou um pouco mais forte e mais profunda, e procurei por Banks na multidão novamente. Mas meu olhar pegou algo enquanto eu procurava. Alguém estava olhando para mim. Máscara totalmente branca. Capa preta. Perto da lareira. Eu pisquei e me virei, tentando encontrar seu rosto novamente enquanto meu pulso pulava uma batida. Quem? Nenhum dos homens usava capas. Agora isso seria exagerado. Mas quando procurei novamente ele não estava lá. Um arrepio subiu pelas minhas costas pela maneira como ele apenas ficou lá, as cavidades negras de seus olhos congelados em mim. É melhor você ir, disse Damon. Eu me virei para ele, vendo-o gesticular atrás de mim. Seguindo seu olhar, finalmente avistei minha esposa enquanto ela colocava uma meia máscara branca, cobrindo os olhos e o nariz, olhando para mim enquanto lentamente se afastava para as sombras. Flexionei minha mandíbula mesmo quando minha virilha inchou de calor com o quão insultante ela era. Não ouse. Eu avancei, a seguindo, o homem de capa e máscara esquecido. Eu evitei os dançarinos, entrando e saindo da multidão, alcançando-a bem a tempo de pegá-la pelo braço. Pare, eu sussurrei em seu ouvido. Ela ficou tensa, recusando-se a se virar e me encarar. Eu não ia matá-la, disse ela em voz baixa, olhando para a jovem Soraya na extremidade da sala. Apenas assustá-la um pouco. Ela é uma criança. Sim. Ela virou a cabeça, me desafiando. Parece que me lembro de ter a idade dessa criança na primeira vez que você colocou a mão na minha camisa. A memória daquela garota misteriosa em meus braços na torre do sino tomou conta de mim novamente. Sua camisa, eu apontei. Não dela. Ela se virou, seus olhos verdes e a maquiagem dos olhos perfurando-me através da máscara branca. Estou falando sério, ela disse, se afastando como se fosse algo que eu nunca poderia ter. Você não toleraria que eu ensinasse alguém que flerta comigo. E você não me deixa ditar o que tenho ou não permissão para fazer. Avancei quando ela recuou. Admito, eu meio que gostava do ciúme dela. Mas então não gostei. Não gostei que pudesse ser por causa da insegurança. Você não confia nisso? Eu perguntei a ela. No que? Que isso nunca vai acabar. Ela precisava que todos soubessem que eu era dela, quando a pouparia de muitos aborrecimentos se soubesse que eu sabia que era dela. Eu me aproximei, passo após passo lentamente enquanto meus olhos caíram para seus seios ameaçando saltar por cima de seu vestido. E acredite em mim, eu sabia que era dela. O homem em sua cama todas as noites. O pai de seus filhos. Seu parceiro em tudo o que fazia. Eu quero te dar algo, eu disse a ela. Casais giravam ao nosso redor, nenhum de nós piscando enquanto seus olhos pareciam brilhar na luz fraca. Vem aqui agora, eu disse. Mas ela não veio. Ela simplesmente continuou recuando. Meu sangue começou a ferver. Não tínhamos a noite toda. Havia alguma merda que eu queria fazer antes que as crianças voltassem. Você está me irritando, eu murmurei, inflexível. Você sabe que não gosto de fazer cenas. Mas eu faria se fosse necessário. Ela não me deu chance. Assim que alcançou a extremidade da sala, ela girou, mergulhou pelas portas duplas e desapareceu. Eu corri atrás dela, não dando a mínima para os olhos que notei em nossa direção. Entrando na próxima sala, escura com apenas um casal escondido no canto se beijando, avistei seu vestido vermelho enquanto ela desaparecia virando outra esquina. Eu a persegui, finalmente vendo-a subir correndo a escada dos fundos. Correndo atrás dela, subi a escada em espiral, as pedras rangendo sob meu sapato.
Assim que chegamos ao segundo andar e ela tentou escapar para o terceiro, peguei seu braço e a girei, prendendo-a na parede. Como se eu não fosse te pegar, provoquei. Eu nem sei por que você tenta. Uma vela tremulou na parede e encarei seus olhos, meus lábios pairando sobre os dela. Ela se debateu contra a parede, mas a empurrei para trás e levantei seu vestido, pressionando minha mão entre suas pernas, meus dedos em chamas enquanto a esfregava suavemente. Jesus Cristo! Ela estava nua. Completamente nua. Ela estremeceu, mas parou de lutar, e eu sorri, amando essas raras e pequenas surpresas que ela me fazia. Nenhuma calcinha era tão diferente dela. O que você e as meninas estavam planejando lá? Sussurrei sobre sua boca. N? Nada. Eu deslizei minha mão por entre suas coxas, sentindo meu pau endurecer. Deus, eu mal podia esperar. Olhe para mim, Nick. Lentamente seus olhos se ergueram, incapaz de resistir a mim quando usava seu nome verdadeiro. Eu quero te dar algo, eu disse, minha boca seca com a necessidade. Dentro do meu casaco. Pegue. Corri meus dedos sobre sua pele macia e em seguida minhas juntas, precisando que cada centímetro da minha pele tocasse cada centímetro da dela. Ela enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um lenço, enrolado em um pequeno objeto. Parei de esfregá-la, mas não movi minha mão enquanto ela desembrulhava o presente. Um pente prata colocado dentro do pano, o desenho ornamentado com 3 rubis brilhando para ela. Era da minha mãe, eu disse a ela. E da mãe dela. Era uma das únicas coisas que minha mãe guardou de sua família. Minha avó teve que contrabandear depois que ela fugiu com meu pai. Seus olhos voaram até os meus, e eu esperava que ela entendesse o que significava a herança. As mulheres da minha família passam para as filhas, expliquei. Minha mãe queria te dar pessoalmente, mas ela sabia que... Eu não consegui dizer as palavras, mas seus olhos caíram, seu queixo tremendo. Ela sabia o que eu ia dizer. Banks não recebeu muitos presentes de outras pessoas na vida, e nenhum de seus próprios pais. Isso ainda a deixava nervosa. Minha mãe sabia que seria mais fácil vindo de mim. Levantando as mãos, ela colocou o pente na parte de trás do cabelo e passou os braços em volta de mim. Seu nariz roçou o meu. Eu quero matar qualquer um por tentar tirá-lo de mim. Coloquei minhas mãos em volta de sua bunda, sentindo o cabo da faca em torno de sua perna, e a levantei em meus braços. Se eu te deixar, é porque estou morto. Pressionei minha boca na dela, dando a única garantia que ela precisava, e faria isso 100 vezes por dia pelo resto da minha vida, se ela precisasse. Ela nunca teve nada que se preocupasse em perder na vida, e eu morreria para lhe dar tudo. Deus, ela era incrível. Abri o zíper da calça, tirei e me ajustei dentro dela, empurrando para cima bem ali na escada escura. Ah, ela gemeu me dando tudo. Eu te amo, Kai. Eu também te amo, respirei em sua boca. Não posso parar. Eu não quero nunca mais parar. Eu bombei dentro dela forte e rápido frenético, enquanto enterrava meu rosto em seu pescoço e ela me abraçava. Eu registrei um grito ou algo em algum lugar distante e então uivos lá embaixo. Kai, ela gemeu montando-me de volta. Eu acho que ouvi gritos. Quem se importa? Eu não me importava. A casa inteira poderia estar pegando fogo agora, e eu não me importaria. Eu encarei seus olhos. Um caminhão teria que me tirar de você. Bem, isso é novo. A porra de um cavalo preto trotou para dentro do salão de baile, um cavaleiro mascarado com uma capa pairando sobre nós enquanto a música parava. A dança cessava e todos se afastavam, dando-lhe amplo espaço. Eu agarrei Otávia, puxando-a comigo. Vem aqui. Alguns gritos atingiram o ar, enquanto outros engasgaram e riram da exibição. Que diabos era isso? Quer dizer, não prestei atenção aos detalhes, mas teria me lembrado de Michael e Rika mencionando um enorme mamífero cavalgando em sua casa como parte das festividades. Fodida Atos. Isso cheirava a Edgar Allan Poe. O cavaleiro usava uma máscara de caveira e levantei Tavi em meus braços, observando-a examiná-lo, seus olhos brilhando de excitação. O cavalo parou, todo se aquietando e esperando com a respiração suspensa, e o ar fresco que trouxe com ele gelou minha pele. O fantasma observa do camarote 5, ele explodiu, sua voz ecoando. Você o verá, embora ele não esteja vivo. Otávia não moveu um músculo, todos ao redor usando seus telefones para filmar sua mensagem. Traga-me sua máscara perto da luz da fogueira. Ele gritou, girando em um círculo para alcançar os ouvidos de todos. Seu tesouro espera por você antes do fim da noite do fogo. E então, ele disparou saindo da sala, os cascos do cavalo estalando contra o piso de mármore. Depois de um momento, ouvimos os galopes rápidos enquanto ele cavalgava noite adentro. Eu ri olhando para o rosto de Otávia, que ainda estava pasma.
Essas crianças teriam um rude despertar quando entrassem no mundo e percebessem que não havia lugar como Thunder Bay. Mas estava tudo bem. Se eu fizesse do meu jeito, eles nunca teriam que descobrir o quanto o resto do mundo é uma merda em comparação com o lar. Camarote 5. Alguém disse. No teatro, então? As pessoas se moviam, a conversa tomando conta da sala enquanto o grupo mais jovem começava a sair, recolhendo seus casacos e decifrando as pistas para a caça ao tesouro. Talvez túmulo 5? Outra pessoa adicionou. No cemitério? O enigma dizia que o fantasma não estava vivo, então. Poderia ser um túmulo? Outra mulher entrou na conversa. Mas ele está observando, outro argumentou, repetindo a mensagem em seu telefone. Uma estátua. Situado de um ponto de vista, talvez? Os convidados saíram da sala, os mais jovens correndo noite adentro para tentar ser os primeiros a ganhar $1 milhão em dinheiro que poderiam usar para a faculdade ou, já que muitos já tinham a faculdade paga, poderiam acessá-los quando se formassem, a maioria dos quais usaria para viajar, investir ou iniciar seu próprio negócio. Cerca de metade dos convidados permaneceu, a música, a dança e as conversas recomeçando quando coloquei Otávia no chão e segurei suas mãos, balançando com ela. Por que não posso ir esta noite? Ela perguntou. Porque nossa família está patrocinando a caçada. Olhei para ela quando ela subiu nos meus sapatos e me deixou liderar. Não seria justo se ganhássemos, certo? Não é justo de qualquer maneira. Você está fazendo beicinho? Eu a encarei, divertido. No seu aniversário, você ganha presentes ou dá? Quando não respondeu, respondi por ela. É a mesma coisa. A caçada é um presente nosso para a cidade. Existem outros tesouros para você lá fora. Eu olhei, vendo Cristiane tropeçar enquanto tentava dançar com seu marido, Matthew, seu comportamento patético tão soberbamente fantástico quanto a atitude idiota de seu filho. Quero dizer, o que ela estava pensando se casando com ele? Ele mal tinha coragem de pronunciar uma frase. Ele era quieto. Ela era quieta. A casa deles deveria ser uma festa todos os dias. Como eles decidiam quando transar? Por meio de texto? E então uma imagem deles fazendo sexo invadiu meu cérebro, e segurei um rosnado antes que escapasse. Onde eles estão? Eu ouvi Otávia perguntar. Eu pisquei, voltando-me para ela. Onde está o quê? Meus tesouros. Você tem que encontrá-los, eu disse a ela. E lutar por eles. Nada é dado. Seus lábios se torceram para o lado e eu quase ri. Eu queria que ela sonhasse, mas era aqui que os sonhos se tornavam perigosos. Nada nunca acontecia como você quer. Seria mais difícil do que ela pensava, e ela falharia muitas vezes antes de vencer. Isso era o que ela ainda não sabia. Não era a luta que te pegava. Era a isca que você sempre poderia desistir. Ela precisava de um pouco de prática. Parei de dançar e cavei no bolso da camisa, entregando a ela o pergaminho que fiz. Tive a sensação de que você estaria de mau humor. Ela pegou o papel dobrado e o abriu, seu esmalte preto lascado enquanto examinava meu presente para ela. Ela engasgou. Um mapa do tesouro. Eu apontei para cima. Está em algum lugar desta casa. Acima de nós. Ela passou os olhos ao redor da sala, finalmente inclinando a cabeça para trás e olhando para o parapeito da galeria escura no segundo andar. Posso ter ajuda? Ela me perguntou. Não podíamos ver ninguém, mas sabíamos quem estava lá em cima e eu sabia a quem ela estava se referindo. Eu assenti. Vai em frente. Eu coloquei algumas palavras no mapa que ela poderia precisar de ajuda para ler de qualquer maneira. Ela começou a correr, mas esbarrou em alguém e me movi para pegá-la, mas ele se adiantou. Ele agarrou seus ombros e a endireitou novamente antes de se endireitar. Eu olhei para cima, vendo um homem com uma máscara totalmente branca e uma capa dar um passo para trás, olhar para ela e fazer uma reverência dramática. Milady, ele disse. Desculpe. Ela gorjeou. E então ela correu, dirigindo-se às escadas para buscar seu primo. Eu ri acenando para o homem enquanto ele passava, e agradecido por minha filha ser dura, mas também educada. Eu olhei de volta para ele, percebendo a capa. Um pouco exagerada, mas tudo bem. Olhei para cima, vendo uma sombra passar pelo teto enquanto Tavi corria até Madden. Ele sempre se escondia durante funções como esta. Kai tentou explicar que ele se sentia desconfortável em eventos sociais, mas acho que era uma cortesia da parte de Mads. Os convidados ficavam desconfortáveis quando ele estava por perto. Deslizando minhas mãos nos bolsos, vaguei pela sala, olhando para minha esposa enquanto ela dançava com o pai de Kai. Sua esposa em uma conversa profunda com algumas mulheres do clube de jardinagem. Eu peguei os olhos de Rika enquanto ela estava perto da lareira, mastigando outro macaron de chá verde. Ela congelou ao me ver olhando para ela.
Eu levantei uma sobrancelha. Outro? Você quer um bolo também? Talvez 2 bolos, rica? Ela hesitou apenas um momento e enfiou na boca, seguido por outro, antes de me mostrar o dedo do meio e sair com as bochechas de esquilo cheias de comida não saudável para o bebê. Eu ri apenas provocando-a. Winter teve seus desejos também. Aproveite a vida. Eu olhei de volta